Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mesa de Líder. Nesse quadro, agora novo no meu canal, eu estou trazendo pessoas que são muito importantes, que são referências para mim, que eu admiro muito e que quando tem essa oportunidade de trazer eles para o meu restaurante ou ir até o restaurante deles para bater um papo numa mesa com líderes, né? É sempre uma boa oportunidade. O que eu acabo brincando sempre falando é que hoje em dia, do jeito que a gente vive, tá cada vez mais difícil de você tirar aquela horinha com um amigo teu que manja muito de um assunto para falar sobre alguma coisa sem pegar celular, etc. E com essa câmera ligada, aí eu tenho essa oportunidade de bater papo com gente muito especial. Então hoje o meu convidado é o Henrico e eu vou deixar para que ele se apresente. Henrico, seja muito bem-vindo aqui, obrigado por aceitar meu convite, Que é né? isso, obrigado você. Faz pouco tempo que eu te conheço, mas você sabe que eu já tenho um respeito e admiração muito grande pelo teu trabalho. Obrigado por aceitar, né, fazer essa paradinha aqui. O Henrico está indo fazer uma palestra em outra cidade que é vizinha daqui, né? Fazendo um tour pela região, né, Sim, sim, Henrico? sim. Então, por favor, se apresente para os Lógico, nossos convidados aí para a gente bater um papo. lógico. Realmente uma honra estar aqui com meu amigo Junit, nesse podcast, né, fazendo esse momento tão agradável aqui no restaurante dele, que eu não conhecia, esse restaurante lindo aqui, né, no Maimuque. E assim, também nunca tinha vindo para o interior de Santa Catarina, né? Então é uma ótima oportunidade que nós tivemos aqui de se encontrar, de bater papo, de conversar, já almoçamos também, uma coisa maravilhosa. Mas deixa eu falar um pouquinho então, né, qual que é a minha trajetória até aqui, o que me trouxe até aqui. Eu, na verdade, tenho formação jurídica, sou advogado, atuante há 15 anos, e então fiz uma longa trajetória na área acadêmica. Eu acabei me especializando, mestre, doutor em Direito, fiz na PUC em Curitiba, né? E aí, sempre dando aula na graduação. Então, assim, fiquei durante 13 anos só na graduação e na pós-graduação. Eis que, enquanto professor e advogado, eu estava muito tranquilo, sabe? Eu queria coçar, né? Eu queria me coçar, queria arrumar problema para minha vida. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou montar um bar. Conseguiu! Então, em 2019, eu montei o meu primeiro bar, porque assim, na minha família a gente tem produção de cerveja e chopp, né? Mas ninguém nunca tinha feito bar, aberto bar, nem nada. Tava tudo certo, né? Só produzindo chopp e vendendo para terceiros, etc. Mas daí nós montamos. Esse meu primeiro bar era num centro comercial, e aí, assim, de frente para a rua, né? Mas muito legal, zerado, era o primeiro aluguel da sala. E aí eu fiz um sistema de TEP, que hoje é bem mais comum, né? Isso, mas era 2019, não era tão comum assim. Então, autosserviço, Sim. mexendo com tecnologia. Aí eu fui atrás para ver as empresas poucas que tinham na época de autosserviço, e aí os caras cobrando horrores. Aí eu falei, não, vou fazer o meu. Aí fui atrás de programador, desenvolvi a minha própria tecnologia. Caramba, essa Sim, parte eu não sabia. desenvolvi minha própria tecnologia, e daí funcionava tanto com cartão, que é o tradicional, mas a gente fez um aplicativo, também tinha como você consultar o crédito, tem sistema de pontuação, até Caramba. cashback, a gente tinha várias coisas assim. Investi bastante nisso aí também. E aí deu muito certo. Mesmo sendo, teve a pandemia, que foi complicado para todo mundo, mas mesmo assim deu muito certo, muito movimento. E esse muito movimento, e eu colocava música ao vivo e tal, começou a despertar um pouco de ira nos meus vizinhos, um pouco de, inclusive, problema dentro do condomínio ali, que eu tinha muito movimento mesmo, sabe? E aí, depois de muita discussão, muita briga, virou processo, né mesmo, eu sendo advogado, mas assim, não gosto de ficar entrando com processo sem necessidade, mas não teve jeito. E aí eu, para também não evitar maiores problemas ali dentro do centro comercial que eu conhecia o dono, falei, quer dizer, vou tirar meu time de campo. E aí eu fui para um outro local. E nesse outro local eu remodelei um pouco o formato, que dava assim, deu bastante certo, mas também dava muito trabalho, exigia demais de mim. Sim. E eu não tinha sócio, na verdade o sócio era meu sogro, só que ele não ficava lá porque ele tem o trabalho dele. Então dependia muito de mim. E eu já com advocacia, professor, eu falei que era uma coisa que dá menos trabalho, né? E aí eu montei um restaurante. Mais uma. Mais um, que daí era mais carnes, né? Aham. Tinha jantar tradicional e carne na parrilha e tal. E eu tirei o sistema de autosserviço. Aham. Deixei só
máquina de chopp tradicional assim, né? Aí também fiz bar de drink e tal. Bom, esse segundo sistema, esse segundo modelo que eu criei lá, e eu também já não fiquei mais tão em cima, ele não voou igual ao primeiro. Isso já era 2023. E aí eu tentei durante 2 anos, tava fechando no positivo e tal, mas, né, sabendo da dor da maioria aí, que também não é diferente, não foi diferente comigo, né? Um dia dava dia bom, fazia evento, daí faturava melhor, e aí comendo muito do meu tempo, de novo eu falei, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou encerrar por enquanto. Então eu encerrei a minha operação de restaurante, que tinha o mesmo nome, né? St. Peters. E aí isso foi em 2025. Agora ano final de 2025, né? Então eu tô com um pouquinho mais de tempo agora. Tô conseguindo viajar. Para viajar, fazer palestras. Exatamente. E aí tô conseguindo viajar e tentar trazer um pouco da experiência da área jurídica, porque natural, né? Eu acabei me especializando muito em atender empresários do setor. Hoje 90% da minha clientela no escritório é de empresários do setor da gastronomia, negócios igual o seu, igual, né, do pessoal que está nos escutando aí, e também pequenas indústrias, né, de alimentos, de bebidas, tá? Então é isso que a gente faz lá hoje, atende majoritariamente isso. Em 2022 eu entrei para a Brasel, né, como presidente lá no norte do Paraná, e isso daí foi integrando cada vez mais. Então já 3 anos e meio se passaram, eu que nunca quis, falou isso, presidente da Brasel, que é algo que sempre dá trabalho, né, e não ganha nada, mas a gente acredita nesse associativismo, a gente acredita nessa comunidade, que isso faz muito bem, e faz, né. Aí o envolvimento não diminuiu, só aumentou, e isso refletiu bastante em coisas boas, não só para toda a cadeia, né, da gastronomia lá da nossa região, mas a gente já assim, está muito atrelado hoje com a prefeitura, todo mundo ama a gente lá, porque a gente inclusive faz eventos junto com a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, os vereadores vão todos os nossos eventos, assim, a gente tem um bom contato com a iniciativa pública, Sim. com a iniciativa privada, nós temos mais de 400 associados lá hoje, né? E tudo vem a calhar. Daí eu, de tanto ir para essa área trabalhista, Johnny, só, né, encerrando aqui para não ficar muito longo isso aqui, aí acabamos também ficando muito mais próximos do sindicato patronal, né? Porque, na verdade, isso é comum de acontecer. Sim. Você vai tendo demandas, vai conversando, vai buscando as informações, vai buscando negociar coisas, e daqui a pouco você está dentro do sindicato também. Então hoje eu sou inclusive jurídico do sindicato patronal da categoria. Então legal. A gente mexe na convenção, bota o dedo na ferida para negociar. De qualquer forma, continua envolvido com os restaurantes, né? Seja por Abrazel, por sindicato, de alguma forma você está continuando envolvido com isso. Sim. Mas já que você deixou o gancho, já vou aproveitar. Você falou com relação a questões trabalhistas, eu queria trazer esse tema hoje para nossa mesa aqui, para falar sobre realmente questões trabalhistas, né? E para começar o papo aí, é importante falar, né, que tem todos os níveis de donos de restaurante nos ouvindo, tem alguns Sim. que já nos conhecem, outros que não, tem pessoas que são novatas, tem alguns que digitaram sobre trabalhista lá no YouTube, vai aparecer. Ou em outro canal que nos sigam. E antes de fazer a pergunta, já estava me esquecendo, qual que é o teu arroba para o pessoal te procurar, né, no Instagram? Lógico, aproveita aí, já deixa o endereço. Depois escreve certinho meu nome na legenda, na descrição, porque às vezes é um pouco difícil, né? Igual Junit, o meu é Henrico. Mas não é o Henrico comum, é Henrico com H na frente, porque a minha mãe achou que ia ficar muito curto. Tá bom. Então é @Henrico Tamioso, tudo junto, Tamioso com 2 Es. E aí dá para achar em qualquer plataforma, LinkedIn, Instagram, YouTube, tá tudo lá. Então beleza, obrigado. Então Henrico, é o seguinte, vamos lá. Qual que é a principal causa de ações trabalhistas que você tem visto hoje? Eu já imagino alguma coisa, mas eu queria que você falasse assim, o que você tem visto? Qual que é a principal causa de ações trabalhistas hoje dentro do setor de alimentação? Tá, vamos lá. Acho que essa é a maior curiosidade de todo mundo aqui, né? E eu costumo dizer uma coisa, as ações trabalhistas, elas são motivadas não só no nosso setor, tá? Na maioria dos setores. Ela é motivada por um instinto de vingança ou algo que aconteceu durante o contrato de trabalho ou muitas vezes na própria demissão. Porque
as ações trabalhistas, elas existem majoritariamente por conta de aquela pessoa querer entrar contra uma pessoa, não contra a empresa. Leva mais pro pessoal. Isso, Uhum. né? Eu também falo, né? A gente costuma dizer que você não precisa ser amigo, né, de funcionário, etc. Lógico, mas tratar com cordialidade é necessário. O mínimo é educação, né? Você tem que ter esse bom senso. Você, como líder, você tem que ser reconhecido como líder. Você não precisa falar que você é líder. Você não precisa falar que você é o chefe. Quando você tem que falar, na verdade já está errado, né? As pessoas precisam reconhecer isso em você. E você reconhece geralmente por conta das suas condutas, seguindo o exemplo, né? Então, de novo, a maioria das ações, primeira dica pra galera aí, tá? Elas são motivadas por entrar contra pessoas. Então, eu quero me vingar dela, ou eu quero aquilo lá que ela fez foi errado, aquele dia que ela me humilhou. Aí vai procurar um motivo para poder abrir uma trabalhista. Isso. Aí vai procurar saber do seu direito, aí o advogado trabalhista, geralmente, ele vai entender aquela demanda e vai construir o processo, só que daí ao construir o processo, ele vai perguntar uma infinidade de coisas e, assim, tem profissionais e profissionais, né? Tem profissional que vai exatamente colocar o que o cara falou e tem cara que vai aumentar. Vai dar uma floreada naquela ação. E aí que é comum chegar aquelas ações gigantes de centenas de milhares de reais pedindo uma coisa que nem você como dono e empresário ganha tudo aquilo lá. Sem dúvida. E a pessoa quer ganhar isso numa ação trabalhista. Sem dúvida. E aí assusta. E aí, né, dá esse receio todo que todos os empresários nós temos de receber demandas trabalhistas. Algum medo, né? Parece um fantasma, assim, total. Né? Porque às vezes você tem a impressão que tá fazendo tudo certo e que de repente tudo pode arruinar, né? Ou ruir em função de algum problema. Então, mas eu entendo. E como é que mitiga isso? Você falou que a maioria das causas, né, a principal causa que você percebe é que as pessoas, então, não gostei do jeito que o dono me tratou, Isso. ou que falaram alguma coisa, ou na hora da rescisão foram rudes, etc. Fora essa parte da educação e de ser cordial, como você falou, já é uma resposta. Mas o que é o principal, assim, cuidado que a gente precisa tomar como empresários para evitar esse tipo, na tua visão, né? Sim. Esse tipo de sentimento ruim, assim. O que você acha que mitiga isso? Vamos lá. Algumas coisas. Você vai um pouco além dessa questão de cordialidade. Eu costumo dizer que a gente tem que ser inteligente. Sim. Tem que ser estrategista jurídico desde a admissão, mas durante o contrato de trabalho e principalmente na demissão. Se você delega muito isso para pessoas que não estão qualificadas para fazer isso, geralmente também motivação trabalhista. Por exemplo, eu que contratei, eu que estava lá no restaurante todo dia como funcionário, mas para demitir eu falei pro meu gerente fazer isso, que eu não queria nem ver a pessoa na minha frente. E aí o gerente já vai lá com má vontade, pode acontecer, não tô falando que acontece, pode. E aí pega, tá demitido aqui, tchau, e assina aqui e tal. Mas por quê? Não, porque você já sabe e tal. Essa falta de um pouquinho de cordialidade na hora de clareza, talvez? Clareza, transparência também. Isso causa muito tipo de motivação para entrar com a trabalhista, né? Então, de novo, o que mitiga isso? É você entender os processos, né, de contratação e de demissão de pessoas, entender muito bem como as pessoas agem, então entender que tem pessoas que realmente são mais assim, você pagou, você recebeu, tá tudo certo, e a pessoa é mais séria, ela não vai querer fazer nada depois, né? Você recebeu a rescisão e tal. Agora, aquela outra forma de demissão, a pessoa, às vezes, atrasa o salário dela, né? Aí, quando vai demitir, demora para pagar as verbas rescisórias. Sim. Né? Aí, não dá transparência, não dá clareza de como foi feita a demissão. Ou... Mas isso é mais daí documentar ou um processo que a gente precisa estabelecer Os dois. Os dois? Os dois. Conjunto. É muito mais de você se apropriar daquilo e você fazer da forma certa, conduzir isso da forma certa, mas você documentar praticamente tudo que você fizer dentro da sua empresa com relação ao funcionário. Existe um manual ou algum lugar que o cara que quem está nos assistindo aqui não possa procurar como organizar isso de uma maneira mais efetiva, assim? Existe, só que ainda eu não lancei. Aí, ó, já deixa o gancho aí, cara. Tá preparando então o material? Eu conversei com você agora há pouco e eu tô preparando sim um produto, um guia, né? Um produto que a gente vai estar soltando aí no mercado. Vão ser módulos, e um dos módulos é um trabalhista. E legal. assim,
É para realmente o dono de restaurante, é para você, empresário, saber o mínimo como fazer a coisa dar certo dentro do seu restaurante. E não necessariamente precisar de uma assessoria jurídica que às vezes vai cobrar um bom valor para fazer isso e você vai ter que ficar com ela ali 1, 2, 3 anos. Tá, entendi. Não estou falando que não precise, tem vários que precisam. Mas assim, o mínimo você consegue fazer para você evitar muitas demandas Então- e sobra mais dinheiro no seu bolso. Essa é a minha intenção. Então, quando você lançar, já sabe, vai ter que vir aqui falar Opa! sobre isso também. Ou eu vou lá, pra gente bater um papo. Combinado, Tá. combinado. Beleza, beleza. Mas assim, se você for procurar hoje na internet, se você for procurar, vai estar vai ter uma miscelânea de informações. Sim. E como o empresário não tem o conhecimento jurídico, ele não vai conseguir encontrar. Ele vai, às vezes, achar até muita fake news. Igual tá rodando aí agora a questão aí de uma nova portaria do Ministério do Trabalho e tal. Nossa, recebi mais de 30 áudios sobre isso já, né? Pessoal desesperado me perguntando, que é a questão do trabalho aos feriados, né? Uma mudança que tá aí pela frente. E aí a gente pega e vê vídeos na internet de tudo quanto é forma possível. A galera já confunde feriado com domingo e tal. E aí é esse tipo de informação que tá na internet. E a pessoa que não sabe procurar, ela vai achar um pouco de tudo. Então esse guia, na verdade, que eu quero fazer, que eu estou já fazendo, né, é justamente para, de uma forma bem objetiva, bem pontual, ensinar o empresário da gastronomia, porque não é para todo mundo, é para donos de bar, de restaurante, de padaria, cafeteria, lanchonete, enfim, né, saber lidar com situações jurídicas no seu dia a dia. Show. Vamos lá. Agora, eu tenho certeza que está todo mundo esperando essa pergunta e eu preciso fazer porque também me assombra em algumas vezes. Todos nós sabemos que a mão de obra, a gente está numa crise mão de obra, né, a nível Brasil, acho que Sim. até mundial dá para falar, né, Sim. um apagão de mão de obra. E eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. Freelancer, qual é que é? O que que pode, o que que não pode? O que que tem de perigoso aí? Porque eu sei que é permitido, mas existem muitas dúvidas sobre isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos freelancers, porque tá cada vez mais difícil de encontrar pessoas que queiram o vínculo trabalhista com a empresa. Sim. Tá cada vez mais difícil de conseguir preencher as equipes e o que aparece são pessoas procurando oportunidades como freelancers. Pelo menos na nossa região isso está muito comum. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para mim Tá. e para todos que estão nos ouvindo o que que pode, o que que não pode, o que que é permitido, o que que não é, se é legal, se não é. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente partir desse assunto. Depois eu tenho um outro que acho que é um pouco mais polêmico, mas mais cabeludo. Mas vamos começar pelos freelancers mesmo, né? Tá, vamos falar do freelancer. O problema, você falou, é mundial, né? E é em todos os setores. As novas gerações, elas estão vindo mais desqualificadas, com menos interesse e não querendo o vínculo, né? Isso aí daí é bem próprio do Brasil mesmo, porque ela trabalhando sem o vínculo trabalhista, né? Sem carteira registrada, ela tem mais liberdade, mais maleabilidade de aceitar aqui, de aceitar dali, pular daqui, pular dali, sempre vendo uma oportunidade melhor e que muitas vezes também demonstra uma certa insegurança das gerações atuais, né? Porque daí ela não se firma em nenhum local. Mas daí quando eu quiser faltar, eu falo. Quando eu não quiser, eu não vou, né? E tá tudo Tô recebendo ali o seguro-desemprego, tô recebendo uma bolsa, tô recebendo alguma coisa e eu consigo viver dessa forma. E com bico eu ganho até mais. Então, tem sido uma opção. Nesse mundo uberizado, né? Uber, Sim. inclusive, é uma dessas coisas. Mas o que eu digo, para o dono de bar e de restaurante, o freelancer é natural, né? É o diarista, é o eventual, tá? O trabalho eventual. Então, todo mundo já trabalhou ou vai trabalhar com freelancer, né? Eu no meu bar sempre tive freelancer. Então, é algo natural, tá? Sim, você tem algumas coisas que você pode fazer que o freelancer continua sendo freelancer sem direitos trabalhistas. Exato. Tá? Essa que é a dúvida. Como manter isso de uma maneira legal e saudável, né? Tem algumas características que a gente fala que se você não tê-las, você não vai ter então o vínculo de trabalho. Entendi. Então você não pode ter essas características. A primeira delas é a habitualidade. Então se você tiver uma pessoa que é freelancer, diarista, lá em Curitiba eles chamam de taxa. Taxa, né? Então se você tiver esse diarista e que você não coloca ele dentro da sua jornada semanal, mensal, ele realmente você tem que chamá-lo quando você precisa dele,
ele tem que ter a opção de falar não vou, né? Ele não está dentro do seu quadro de funcionários, ele não está dentro do grupo de WhatsApp, isso aí é outro problema Olha aí, que eu falo sempre. Não tenha grupo de WhatsApp com funcionários, muito menos coloca freelancer lá dentro, aí tá ferrado, porque ele está dentro da equipe, né? Se ele está dentro da equipe, ele tem as mesmas ordens, as mesmas subordinação, as mesmas regras. Mesmo que seja só para informar, vai ser considerado. Vai ser, ele está integrado à empresa. Então, isso tem que evitar, tá? Então, o freelancer, ele tem que ter um mínimo de treinamento, sim, senão ele não vai saber trabalhar no seu restaurante. Mas, assim, aquela instrução básica que você dá a ele não pode ser um curso, você não pode estar investindo na mão de obra, você não pode estar dando treinamento, porque não é para isso que ele existe. Ele existe para ser diarista, eventual. Então, você chama ele hoje eu não vou, hoje eu não, né? Ele não pode estar dentro da escala de trabalho. Sim. Agora, aquele freelancer, aí o contrário, que a maioria faz, que daí tá errado, que vai toda sexta e sábado e domingo no seu restaurante, e você não precisa nem chamar mais ele. Esse não pode ser considerado um freelancer. Ele tá integrado na equipe. Aí ele começa a cumprir o requisito, a característica da habitualidade. Isso é onde mais pega o empresário. Olha aí. Então, não é uma questão de quantos dias por semana. Existe um limite de dias por semana para freelancer ou não? Não existe. Então, por exemplo, se ele pode trabalhar 5 dias, desde que não seja sempre a primeira semana do mês, por exemplo, ou a última, ou toda a quinta, sexta. Isso é nesse sentido, não pode repetir. Ou ele não pode, assim, tá trabalhando exageradamente tal como um funcionário normal. A informação que eu tinha, né, é que não podia ser mais que 2 vezes por semana. Isso é lenda, então? É lenda. É lenda? É lenda. Por incrível que pareça. Essa informação, ela vem de uma analogia que se faz à lei da empregada doméstica. É uma analogia que se faz. Por quê? Na lei da empregada doméstica fala que a partir de 3 diárias na semana dá vínculo da empregada doméstica. Daí ela deixa de ser simplesmente uma diarista de serviços gerais para tem que reconhecer o vínculo dela de empregada doméstica. Para o diarista do nosso setor, né, para o freelancer do nosso setor, ele pode trabalhar 3 vezes na semana, não tem problema. Eu não sabia disso. Não tem problema, não tem problema. Então não é o número de dias durante a semana que vai dar vínculo ou não dar vínculo. É a forma como, exato, é a forma como é a comunicação, é a forma como existe aquele contrato entre as partes ali, tá? Que legal. Então é isso. E, por exemplo, vamos lá, agora já comecei a ir para dentro das operações dos meus alunos, na minha também e tal. Tenho lá Cumim. Auxiliar de garçom, porque não sabe o que é cumim, o cara que está aprendendo a ser garçom. Então, vamos lá, vamos chamar um garçom ou chamar um cumim. Eu tenho lá 3 ou 4 pessoas que têm essa capacidade técnica de atender dentro do meu restaurante ou do meu negócio. Eu posso mandar uma mensagem falando, olha, sexta-feira eu preciso ter interesse ou não. Isso. Digamos que eu tenho 4 pessoas, mas por algum motivo 3 não puderam e o mesmo cara foi 2 semanas, sexta, sábado e domingo. Perfeito. Ou costumam, sempre nesses dias interessam mais. Eu ter essa mensagem dizendo que eu tô dando a oportunidade dele decidir se quer vir ou não me protege ou não? Com certeza. Então, por exemplo, se eu der a oportunidade, eu tô te convidando para vir, você pode dizer sim ou não, mas ele escolheu aceitar sexta e sábado, domingo várias vezes, isso me protege. Nesse sentido, vai contra o que você falou ou pode dar outra interpretação? Não, protege. Ajuda. Se você, em vez de deixar ele integrado na sua jornada do seu restaurante, você, todo domingo à noite, você lembrar de mandar mensagem para o seu diarista falando que dias que você pode essa semana. Eu preciso de sexta e sábado, por exemplo. Tenho vaga para sexta e para sábado. Isso você quer alguma? Isso, nesse sentido, isso já é ótimo. Problema. Não seria... Seria uma proteção. É uma proteção para você. Entendi. Uma proteção para você. Porque ele tem a opção de falar não, tem a opção de se fazer substituir. Isso é outra característica, tá? Que é a pessoalidade. Então, se ele pode se fazer substituir por outras pessoas, isso é ótimo para o empresário. Tá. Porque ele continua sendo freelancer. Tá, ótimo. Ou hoje eu não vou poder, mas tem um cara aqui que eu conheço, que meu amigo que mora aqui na minha rua, ele pode ir no meu lugar. Fechou. Tranquilo? Ótimo. Se tiver isso aí registrado na mensagem, demonstra que ele é, de fato, um freelancer. Cara, já valeu a conversa para mim, porque eu, por exemplo, realmente eu acreditava que era 2 vezes por semana e várias vezes a gente teve problemas porque estava trabalhando com isso. Olha, veja como 11 anos de mercado ainda tem dúvidas, né? Muita coisa. Que pegam a gente, né? Então, outra pergunta, falando sobre o freelancer, já entendi com relação a isso. E sobre pagamento, cara, como é que é? Porque matou a pau. A minha dúvida é a seguinte, claro,
existe valor mínimo e máximo? Essa é a primeira pergunta, um valor mínimo necessário para remunerar, ou não tem? Depois eu faço outra pergunta, acho que me responda essa primeiro. Existe um valor que a gente precisa seguir, uma tabela, ou é o que eu combinar e tá tudo certo? Porque o salário, por exemplo, de alguém que é CLT, existe um mínimo, né? Sim. Para você pagar para a função. E o freelancer, como é que é? Não Não tem existe. Se nem ele máximo, aceitar, tá? tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. E você não precisa pagar mais para feriado, menos para domingo, etc e tal. É o valor que você ajustou com ele. Se ele aceitou, tá tudo Tem bem. local aí que paga R$60, que hoje em dia não paga nem 8 Uber. horas, né? Né? Mas assim, às vezes ele trabalha também menos horas, ganha R$60. E eu conheço estabelecimentos que pagam R$150 para um diarista, que é uma bela de uma diária, né? Então assim, não tem mínimo, não tem máximo. Não tem mínimo e não tem máximo. É o que o mercado geralmente paga, é o que você vai pagar, senão você não encontra quem trabalha. Pouco não vai, mas a minha dúvida era se existia algo que seria, né, considerado correto e tal. Outra pergunta, Henrico, que eu tenho dúvida também. Como que eu faço essa remuneração? Existe alguma... Eu preciso pegar um recibo? Eu tenho que pagar todo dia? Se o cara aceitou trabalhar quinta, sexta e sábado, eu posso pagar só no final, no último dia? Tem alguma regra para isso ou também é o que for combinado? Regra não tem, mas tem todas as observações que eu faço. Proteções, né? Para proteções. Sim, tá? nesse sentido, Então, o que você recomenda? Então? Todas as observações, vamos lá. A parte do pagamento, junto com essa questão da habitualidade que eu falei, é onde também o empresário cai. Entendi. Cai, que eu falo, erra, e daí, se dá pedido trabalhista, ele vai perder. Então vamos lá. Pagamento, como a gente faz para freelancer? Terminou a diária, paga. No dia? No dia. Tá. No máximo, no outro dia de manhã, porque às vezes você já fechou caixa, você já encerrou. E aí tanto né? faz Pix, dinheiro, tanto faz. Tanto faz. É assim, o Pix você tem a prova que você pagou. Sim. Né? Agora, se a pessoa também assinou recibo, que é o indicado, outra coisa que a gente vai falar, faça sempre, independente se é no dinheiro, se é no Pix, se é no cheque, sei lá, faça sempre um recibo de pagamento. Tá? E tem uma técnica bem legal também para fazer o recibo de pagamento. Isso não é comum. A maioria dos empresários não sabe fazer isso. Tá. Então isso aí é importantíssimo. Ó, vou dar Mais uma. spoiler aqui, hein? Vou soltar uma informação valiosíssima. O recibo interessante é você já discriminar as verbas no recibo. Porque você está pagando, vamos supor, um valor de R$100 naquela diária para a pessoa. Os R$100 é o valor total, mas você pode discriminar no recibo, deixar o recibo prontinho para não dar trabalho para quem está pagando às vezes. Ó, esse é o valor total da sua diária, mas o valor do principal é 70. DSR, descanso semanal remunerado, é 10. Férias que dica, hein? é 15. Um 13º e férias mais um terço, 13º é 5. Você pode discriminar tudo isso. E o valor final 150 isso, lá. O valor final 100, 150, os mesmos que você alinhou com o cara. Mas está tudo discriminado. E se ele assinar, ele está recebendo o principal, já férias, 13º, está recebendo tudo. Isso só vai ajudar em uma coisa. Se aquele cara entrar com uma trabalhista, ele já recebeu todas as verbas. Tá ali, ele recebeu, pagou, assinou, estava ciente, tá tudo certo. Cara. É um grande passo que você toma dentro do seu negócio e ajuda demais. Mas demais. Essa vale ouro também. Essa aí vale ouro. Essa aí. Muito legal. Tá. Com relação a treinamento, você já explicou, etc. Outra dúvida. Eu acho que eu tenho discutido muito sobre isso, tenho falado sobre isso, dentro da Brasel a gente tem ouvido muito sobre isso, e na minha visão, Henrique, eu acho que a gente está vivendo um momento que está desatualizado o nosso modelo de poder contratar as pessoas. O mundo mudou, as gerações mudaram, as necessidades mudaram e as nossas regras trabalhistas, sei lá quantos anos tem, eu não sou advogado, mas eu vejo que quase 100 anos. Como muitas outras coisas não acompanharam a evolução, né? Então, a Brasel mesmo tem falado muito sobre o trabalho intermitente, né? Sim. Que pode ser uma solução genial, na minha visão, entre a informalidade, entre, né, o contrato tradicional CLT. Perfeito. Que a gente consegue usar. Você consegue explicar rapidamente para o pessoal o que é o trabalho intermitente? Até para eu entender se eu entendi da mesma forma, né, da forma correta mesmo, e como que, para a gente entender como é que a gente pode encaixar isso, se isso já está valendo ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que é importante a gente já começar a provocar as pessoas para entenderem isso, né?
o nome, né, até é meio marcante, mas as pessoas não conhecem. Então, contrato intermitente, anota aí. Parece que é um tipo contratual que veio de forma perfeita para o nosso segmento. Parece que foi feito para nós. Parece que foi feito para Exato. nós. Foi feito para o setor da gastronomia e da alimentação fora do lar, sabe? É um contrato, Junit, que ele foi produzido pela reforma trabalhista em 2017, tá? Só que até 2022 a gente tinha dúvida se ia pegar ou não, até porque teve uma ação no STF que estava decidindo se era constitucional ou não esse contrato. Esse modelo. Esse modelo, por mais que o Legislativo aprovou ele em 2017, né? Então até que eu falei aqui que as leis trabalhistas são antiguíssimas, e são, mas a própria CLT ela foi sendo atualizada. A cada 10 anos, a cada 15 anos, ela tem uma atualizada, né? Então a de 2017 foi uma atualização imensa. Só que depois algumas coisas foram caindo e algumas coisas foram validadas. O contrato intermitente foi validado. Então já podemos usar. Com certeza. Poderia usar desde 2017, mas agora com toda a segurança do mundo. Eu tenho até um caso lá na minha região que o juiz, sem ter pedido por parte do autor, né, era uma ação trabalhista, ele reconheceu que aquele tipo de trabalho que a pessoa estava exercendo não era um trabalho tradicional, era um trabalho intermitente. Então vou falar de novo. A pessoa não teve vínculo, ela trabalhava como freelancer. Ela entrou com um pedido para reconhecimento de vínculo como um contrato padrão. Que isso é comum, né? Ela entra pedindo, olha, como se eu tivesse... Eu estava trabalhando, era mentira, tá? Mas eu estava trabalhando todos os dias, 8 horas por dia, 44 semanal, jornada 6 por 1, etc. Que inclusive isso aí é um negócio que também tá... Outro assunto gigantesco. Mas assim, trabalhava normal como qualquer empregado lá dentro. Era um pouco de mentira, porque ela trabalhava só uns 3 dias por semana, tá? Mas aí o juiz, reconhecendo as provas do processo, ele entendeu que ela trabalhava 3 vezes por semana e tal, ela falou, não, você pode até ter vínculo, mas é um contrato intermitente que você fazia. Não é o que você está pedindo. Olha que decisão legal. E ela não estava pedindo isso, mas o juiz reconheceu dessa forma. Entendi. Então assim, isso aí está começando a acontecer no país também. O contrato intermitente, ele é um contrato com vínculo. É um vínculo trabalhista. É registrado em carteira de trabalho. Só que é um contrato totalmente distinto do tradicional. Algumas observações, algumas características. Primeiro, você toda semana, ou sempre quando você precisar, você tem que solicitar se a pessoa pode ir naquele dia, naquele horário que você passar previamente a ela. Entendi. Posso, então, por exemplo, disponibilizar uma escala lá, dizer, eu preciso de pessoas terça, quinta e sábado, e quero ver se você pode cumprir alguma dessas agendas. Perfeito, sem problema nenhum, é isso. É isso. Nesse sentido. Então, geralmente a gente faz semanal. Uhum. Então, assim, chega no final de semana ou na segunda-feira, já tem a programação da semana, a gente vai ter um evento grande aqui, várias reservas na sexta, evento grande na quarta. Então, você já sabendo, né, prevendo um movimento a maior, você já tem alguns contratos intermitentes. Tem um cara lá em Londrina que ele tem uma meia dúzia de intermitente. E ele vai chamando conforme a necessidade. Então ele faz a escala dele e convoca essas pessoas, tem que convocar com 72 horas de antecedência. Pegadinha tá, então, eu não posso colocar na modalidade intermitente e dizer, então você vai trabalhar intermitente, mas toda segunda, quarta e sexta, aí eu vou perder. Vai porque, não é perder, mas você não pode tratar isso como uma jornada fixa. Precisa convocar. Precisa convocar. Tá. 72 horas antes. 3 dias antes. 3 dias antes. Perfeito. 3 dias antes do primeiro dia a ser trabalhado, ele pode mandar, por exemplo, com 5, com 7 dias antes, não tem problema, mas pelo menos 3 dias antes do momento que a pessoa vai entrar ao trabalho, ele precisa convocar. E essa pessoa tem 1 hora, 1 dia, 24 horas, para responder se vai ou não vai. Entendi. Então ele tem a opção, a pessoa tem a opção de falar, não vou conseguir ir, ou porque estou trabalhando em outro lugar, ou porque não quero, ou porque estou viajando. Não é a liberdade que as pessoas buscam hoje em dia? Sim. Então é isso, o contrato intermitente dá essa liberdade para as pessoas. Mas é diferente do freelancer porque nesse sentido ela está registrada na tua empresa e também tem que cumprir as obrigações, os deveres. Ele é um direitos, funcionário, mas tem deveres ele também. é um funcionário da sua empresa. Não é um freelancer, Só que é só um paga, funcionário. Só que só paga se ele trabalhar. Porque tem gente que tem essa impressão, não, isso é um freelancer legalizado, não é a mesma coisa, tem diferença. Tem diferença, né? Mas na verdade acaba sendo, se a gente quiser trocar em miúdos, uma formalização de um freelancer. Você está formalizando na sua empresa
contratando da forma legal um freelancer. Então eu posso, uma boa estratégia seria, por exemplo, escolher 3 garçons, 4 garçons, sendo que eu vou precisar 2 por dia, 1 por dia, e mandar a convocação lá, ó, preciso de você terça, você quarta, você sexta, e esperar o cara responder se pode ou não pode, Sem dúvida. E vai manter. O empresário que consegue olhar para o seu time ou para as vagas que estão em aberto, porque hoje o problema de mão de obra é gigantesco, né? Tenho clientes aí que estão com 10 vagas em aberto e não conseguem preencher há anos, mas assim, se você tiver no seu time um olhar com carinho para ele, tem várias modalidades contratuais que podem ser opções para você trabalhar, que não é a jornada tradicional, que não é o CLT padrão. O contrato intermitente é um desses. Mas a gente vai continuar falando do intermitente, mas ó, contrato intermitente, jornada 12 por 36, dá para você contratar. Pode fazer também. O pessoal contrata muito jornada 12 por 36 na área da gastronomia, quando é em shopping center, quando ele tem que cumprir um horário que fica aberto das 10 às 10 da noite, por exemplo. Que tocam de noite também, né? Deixa a pessoa trabalhando 12 horas seguida, aí ela só pega para trabalhar depois de 36, um dia e meio depois, né? Sim, sim. Então, tem a jornada 12 por 36, tem contrato com a jornada reduzida, motoboy, por exemplo. Eu posso contratá-lo para 5 horas só por dia, não preciso de 8 horas dele por dia, porque ele só faz entrega para mim das 19 às 23, por exemplo. Entendi. 5 horas, né? E aí eu pago proporcional a 5 horas para ele. É um contrato CLT, mas com jornada reduzida. Tem direito a 10º, férias também, tudo igual, normal, né? Tudo igual, mas proporcional ao que... E ele pode receber, inclusive, menos do que o piso. Pois é, mas essa é uma dúvida que eu tenho. E daí, por exemplo, então, eu preciso pagar o piso por hora, mas não necessariamente... E vou pagar, eu pago, sei lá, aqui o piso é... O mínimo é 2.100 aqui na região que eu tô. Então, 2.100. Eu vou pagar esse valor de 2.100 por hora, e independente de quantas horas ele trabalhar. Se der menos que o salário mínimo, é porque ele trabalhou menos. Sim, é isso, esse é o raciocínio. O pagamento é feito proporcionalmente ao tempo de trabalho que ele prestou para aquela empresa. E como é que fica daí a questão das férias, cara? Porque se o cara não trabalha a jornada inteira, como é que calcula quanto de férias o cara tem? Tudo proporcional. Os contadores por aí querem nos matar, né? Porque dá mais trabalho pro contador. Não é esse negócio de eu tenho direito a 30 dias, é proporcional às horas que ele trabalhou essas férias. Não, as férias continuam, nesse contrato que eu falei na jornada reduzida, continua sendo de 30. Tá 30 dias. O intermitente é 30. Mas o pagamento que se faz, que inclusive quando você tira férias você continua recebendo, né? É também proporcional. Então tudo reduz. Então ele folga 30 dias, mas ele recebe proporcional às horas trabalhadas. Isso. 13º também é assim, DSR também é assim, e por aí em diante. Então tem esse contrato. O contrato trabalhista padrão, ele é por prazo indeterminado, mas tem também por prazo determinado. Por exemplo, você vai ter mais movimento no final do ano. Eu sei que dezembro e janeiro eu vou ter um movimento gigantesco. Vou fazer um contrato de 60 dias com aquela pessoa. Pode fazer? Pode. E entra em qual categoria daí? Contrato padrão, CLT, mas você já sabe o dia que você vai começar e o dia que você vai terminar. Tem que assinar a carteira disso também. Sim. Normal. Assinou no começo, assinou no final, demitida, acabou. Nossa, cara, minha cabeça tá fervilhando de ideia para resolver os problemas de mão de obra. Nossa! Porque daí você não tá surpreendendo ninguém. Eu posso anunciar uma vaga, então, dizendo lá, eu quero um cozinheiro para 60 dias... Sim. E pago tanto por esses 60 dias 6 meses. 6 meses, pode ser? Tranquilo. E o cara já sabe que entrou e daqui 2 meses, tchau pra ele e já era. Isso. Caramba. Pode também. Então, tá vendo que tem muita opção? Aí, tem hoje em dia opção de você contratar a PJ para alguns cargos, isso é possível. Eu vi que tá tendo algumas decisões favoráveis agora, né? Está. Porque houve muito conflito com relação a isso, nessa pejotização. Hoje no restaurante você vê que dá para fazer? Quando que dá para fazer essa questão do PJ, então? Para alguns cargos casa muito mais do que outros, né? Geralmente cargos que não são atividade fim e geralmente também cargos de liderança, tipo gerente, tá? Então tem bastante gente contratando hoje gerente PJ, porque o gerente já iria receber 40% a mais, né? Cargo de confiança. Cargo de confiança, não tem horário, tem que resolver tudo. E então tem como sim você contratar o gerente, ele vai montar uma empresa, uma MEI, né, etc. E aí você vai contratá-lo via PJ. E isso tem gente fazendo, é possível, só que a pessoa está meio que trabalhando junto com o risco contigo. Ele não é seu sócio, mas você vai colocar ali metas, você
Você vai colocar ali, ó, espero E tais isso resultados. depois não vai ser Você tem as considerado um suas vínculo. obrigações, eu tenho as minhas obrigações, porque é um contrato. Sim. Então, o empresário que está contratando tem as obrigações dele, que não é, geralmente não é só o pagamento, tem outras coisas que ele tem que cumprir. Coloca lá, tudo você pode especificar no contrato, metas, prazos das coisas, criação de, por exemplo, processos e procedimentos dentro da sua empresa, é função dele, aí vai lá, coloca tudo isso lá. Caramba. Tem gente que está contratando PJ para você, por exemplo, ficar 6 meses remodelando o cardápio daquele estabelecimento. É um chefe de cozinha, mas ele fica 6 meses lá, vai lá, faz as opções, faz tudo, aprova, não aprova, descarta, tal, depois de 6 meses, tchau. Muito legal. Né? Muito legal. Às vezes você não precisa de um chefe perene, permanente, né? Mas você precisa para montar o cardápio, para remodelar algumas coisas e tal, você faz um contrato e tchau. Nossa, me deu muita ideia agora. Caramba. Então, tem PJ e tem um terceirizado ainda. Para limpeza, essas coisas, pode ser terceirizado. Pode. E qual que é a diferença do PJ para terceirizado? Porque, na verdade, o terceirizado, ele é funcionário, mas não seu. De outra empresa. Ele é de outra empresa. Ah, entendi. É o outro Eu que recolhe as contrato notas uma da- outra empresa que vai Isso. prestar serviço. Ele é seletista, mas Tá. não da sua empresa. Tá, Isso é entendi. geralmente segurança, serviços gerais, Limpeza, asseio, essas pessoal de até pode ser às vezes barman que Uhum. você terceiriza. Já vi isso acontecendo também. Porque tem muitas empresas hoje que trabalham com drinks e tal, e aí, Sim. né, o pessoal que faz coquetelaria e tal, e aí eles trabalham em eventos e tal, e você pode chamar um cara desse para trabalhar dentro da sua empresa, terceirizado. Tá tudo certo Tá também. tudo certo, né? Então, hostess também, terceirizado, já vi também. Então é muito comum. Então, isso tudo são opções que o empresário Cara, tem. Tem, mas é difícil de encontrar informação, é uma loucura, né? Eu tô 11 anos nisso e poucos contadores fora do contrato intermitente me explicaram essas opções. Você fala em PJ, todo mundo corre, né? Fala, não, dá errado, não dá, mas então tem como fazer. Agora, cara, aquela que não quer calar, sabe que eu tinha que soltar essa, a gente já, né? E motoboy, cara, você falou que pode PJ, pode terceiro, pode intermitente, e pro motoboy o que pode? Nada disso? Ai, que complicado. Aí é uma encrenca, né? É. Porque ninguém sabe explicar direito de verdade o que pode e o que não pode. Eu vejo que até os gigantes como o iFood estão sofrendo com isso, né? Então, o que pode e não pode hoje? É importante até a gente falar isso, né? Para quem está nos ouvindo, entenda uma coisa. O que eu e o Henrique estão batendo um papo aqui é sobre o que eu e ele acreditamos e sabemos que é uma verdade hoje. A gente não sabe quando você vai assistir esse vídeo. Sim. Pode ser que você assista para frente e as regras mudem. Então tome esse cuidado de olhar quando você está assistindo esse vídeo para ver se isso que a gente está falando ainda está valendo, né? Sim, porque perfeito. tudo muda, né? Você concorda? No direito trabalhista, principalmente, Principalmente. muda muito anualmente. Então, assim, não que vai cair. As dicas que nós estamos dando aqui servem para a eternidade, mas sempre dá uma consultada para ver se aquela regra está ainda sendo aplicada dessa forma. Né? Então vamos voltar lá. E motoboy, cara, o que pode, o que não pode, como que eu me protejo de problemas com relação a isso, que é uma mão de obra super necessária hoje para qualquer operação, mas que também tem os seus desafios, né? Eu queria que você me ajudasse com isso. Eu sei que lá na minha operação você já me ajudou, mas eu acho que a gente pode deixar algumas dicas valiosas aqui também. Né, sem dúvida. O mais importante do motoboy não é nem o que pode e o que não pode, qual regra a seguir. Eu acho que é entender a necessidade do empresário. Primeira coisa, foi o que a gente fez lá. Sim. Eu preciso entender como você faz e o que você quer mudar, o que você quer mais segurança, você quer mais liberdade, você quer mais o quê, né? Então, primeiro entender a necessidade do empresário e depois buscar a solução, tá? Agora, depois dessa dica também valiosa, qual que é o modelo normal o mais comum, né? comum, Vamos lá. né? Então, quando a pessoa trabalha nos aplicativos de delivery e ela tem, ela não quer ter dor de cabeça, ela vai lá pegar o motoqueiro, o motoboy da próprio aplicativo, né? Então, iFood, agora está vindo Kita, 99, Uber Eats, etc, né? Então, ele vai lá contratar aquilo lá e ponto, acabou, não quero dor de cabeça. Quando tem mais entregas, a gente sabe que esse modelo não funciona tão bem. Não. Tá? Demora, atrasa, não aparece, você não consegue dar tantas
ordens assim a ponto de, pô, às vezes você tem uma particularidade, né, rota, essas coisas também muda tudo, né? Em cidades pequenas, desculpe até atrapalhar, mas em cidades muito pequenas, como Caçador, Videira, que são as cidades que eu tenho, o iFood nem oferece esses motoboys Olha só, ainda, entendeu? que coisa. Então, ou tem, mas tem poucos que aderiram e aí acaba que não é efetivo, não funciona, né? Então tem isso também, em cidades menores é mais difícil. Mas e aí, eu preciso de um motoboy. Fora essa opção, se eu precisar de alguém que venha na minha loja, como é que eu organizo isso? Bom, vamos lá. Em grandes cidades, acho que até na menores já chegaram também, tem as empresas que contratam os motoboys e terceirizam os Isso é o terceirizado que você terceirizado falou que eu falei, anterior. tá? Se for sempre os mesmos motoqueiros que estão indo lá no seu estabelecimento, que é o indicado, você pode até exigir isso da empresa, Sim. olha, eu preciso que sempre sejam os mesmos. Enquanto aquela pessoa está como seu funcionário, eu preciso que seja ele que vai no meu restaurante em tais dias, em tais horários. Beleza? Beleza. Tá? Então, o terceirizado é muito usado para motoboy. Tá. Agora, Fora disso, não tenho como terceirizar. Vamos agravando, vamos agravando. agravando. Aí, PJ, dá para você contratar motoboy PJ. Inclusive, é essa discussão que a gente está tendo. Que essa é a maior discussão que existe. Isso, né? que está tendo já, inclusive, no STF, tá? Eu entendo que vai ser aprovado. Tá. Que o STF abriu um pouco a mente, não muito, abriu um pouco a mente para isso e tá assim, reavaliando alguns preceitos, alguns princípios, inclusive de direito do trabalho, porque não tem mais como fugir disso. O mundo está uberizado, as coisas estão funcionando dessa forma e a gente não pode ter uma legislação tão retrógrada. Tá? Então, assim, eu estou achando que isso vai ser aprovado. E aí, se aprovado, dá uma garantia muito grande para o empresário. O motoboy é MEI, você pede a nota, acabou. É perfeito, isso aí. Perfeito. Mas nós estamos justamente num momento ainda que isso não está decidido. Tá. Nesse momento agora. Pode ser que quando mesmo eu as tendo pessoas a nota assistam lá, do MEI, pegando isso, posso ter um problema ainda. Pode, porque daí pode, se aquele cara está muito integrado à sua equipe, que foi o que a gente já falou, se ele tem muitas coisas que atrelam a sua empresa, ele pode falar, eu só trabalho para essa empresa, praticamente com exclusividade, ou às vezes até com exclusividade. Eu já perdi uma cumpro horário, jornada, recebo mensalmente, não recebo por dia e tal. Pô, o que você é? Funcionário. Eu já recebi uma ação por isso, por alguém que trabalhava alguns dias e alegou tudo isso e eu acabei perdendo. Pronto, tá vendo? Tá um exemplo aqui, ó, real. Tá? Não adianta dizer que não, porque sofri e tudo bem. E, cara, e se o cara não quiser emitir nota, não for PJ, freelancer não pode ser considerado um motoboy? Se o cara vai uma vez por semana, ele pode ser considerado freelancer ou não? Esse é o pior modelo daí para motoboy, né? O freelancer. Porque daí não é nem PJ. Para garçom, para essas coisas, beleza. Mas para motoboy é arriscado. Sabe por quê? Porque ele tá com uma moto na mão. Entendi. A moto causa acidentes. A gente sabe o quanto de acidente que tem de motoqueiro aqui no país. Aí um cara desse cai, ou é atropelado, ou bateram nele. O que você vai fazer? O cara não consegue, né, sair pelo INSS, ele não vai ter nada, ele não vai ficar parado em casa sem receber tal. Ele vai entrar com uma trabalhista contra você. Você entendeu? Vai perder. Então, assim, o pior modelo para motoboy, até porque eles estão constantemente sob muito risco em cima da motocicleta, é você ter ele como freelancer. Então não que não, pior modelo. Não pior que modelo. não existe como fazer. Existe, mas o risco é muito alto. Essa é a questão. Exatamente. Existe, né? Como fazer. Mas assim, vou dar um exemplo. Lá na minha choperia, eu não trabalhava muito no primeiro modelo de bar que eu tive, eu não tinha muito delivery. Nem queria instigar muito isso, né? Só que às vezes aparecia um lá, às vezes eu ligava ao iFood e às vezes não. Quando queria. Quando eu queria. Mas às vezes alguns amigos também entravam em contato e falavam, olha, eu quero um chopp, quero uma cerveja. Alguns amigos me ligavam pro gerente lá e tal. Que a gente daí não tinha no entregador, a gente às vezes estava com o iFood desligado. O que eu fazia? Eu tinha uns 2, 3 que eu conhecia, motoqueiro assim, sabe? Ligava para ele, você tá na região? Quer fazer uma entrega? Pago tanto. Tô indo aí. Pronto. Isso é o freelancer. Diarista, não tem nada de errado nisso. O que pega... Isso nunca daria uma trabalhista, da forma como eu acabei de dizer. Uma entrega, né? Mas se o cara assim, fica na porta esperando assim, eu peguei uma toda. noite lá, porque hoje eu resolvi fazer uma promoção de chopp e eu tenho pelo menos umas 100 vendas. Hoje você trabalha para mim, fechado comigo? Beleza. O cara fez 80 entregas no dia. Tudo bem. Você pode se fazer diarista disso aí, eventual. Mas daí se ele tá lá 2, 3 vezes por semana, que é o normal, cumprindo horário, às vezes até com o uniforme da empresa.
com moto da empresa. Aí você me quebra, não tem o que eu fazer para defender esse cara, não tem. Tá. Não tem. E o último de todos, então, para a gente tirar a dúvida de vez definitivo sobre motoboy, quero um motoboy próprio. Registra. O que eu preciso garantir para esse cara? Eu tenho que dar moto? Qual que é a minha responsabilidade? O que a legislação diz quando você quer um motoboy próprio? Qual que é o jeito correto de fazer? Sim. Né? Inclusive pode ser intermitente, tá? Pode ser intermitente. Pode ser intermitente. Tá. E aí, quais são as responsabilidades? O que eu preciso oferecer? A moto é do cara ou é minha? Quando ele é funcionário, a moto é sua. Tem que ser minha. É. Tá. E o que mais, cara, que eu preciso oferecer? Vamos lá. Desde o capacete, tudo é por conta da empresa. O cara tem que chegar sem nada e Ele tem que chegar com a CNH em dia. Tá. É a obrigação dele. Disposto para o trabalho, sem beber, logicamente. Né? Então, cumprindo o horário, tudo certinho, igual você coloca para todos os outros seus funcionários registrados. Ele tem que seguir as mesmas regras. Se você exige que ele coloque tornozeleira, capacete e tal, capacete obrigatório por lei, mas pode ter outros equipamentos também de EPI, né? De proteção individual. Joelheira, essas coisas. Pode exigir tudo, o cara tem que usar. Não, você vai usar o uniforme aqui da minha empresa, igual os outros, que é um uniforme de palhaço. Vai andar em cima da moto com um uniforme de palhaço. E qual que é o risco disso? É um acidente? É o maior risco? Sim. E aí tem o adicional da insalubridade, que assim... Agora, a partir de maio de 2026, vai ter que pagar, é obrigatório para todos os funcionários, motoqueiros, entregadores registrados, tá? Vai ter que pagar adicional de insalubridade de 20%. 20%. É uma lei nova que veio esse ano. Começou já? Já está valendo? A partir de maio. Maio? Tá bom. Então, assim, vai ter que pagar adicional de insalubridade, porque já tinha muito debate, e quando geralmente eles entravam com processo pedindo a insalubridade, ganhavam. Entendi. Agora até me desculpa que não sei se é insalubridade ou periculosidade, mas tem um adicional. Vai ter um adicional. Vai ter um adicional, eu acho que é periculosidade. Bom, tem uma exceção. Isso aqui está na letra da lei, lá no pezinho, no fundinho. As letrinhas que pequenininhas. Ninguém viu. Uma das últimas dicas aqui, tá? O pessoal que pegar isso aqui agora vai sair detonando na sua empresa. Ele vai começar a aplicar tanta mudança dentro da empresa dele que a partir de agora que vai ficar assim, extremamente válido. O que está no pé da letra dessa regra da insalubridade? Se o motoqueiro, o motoboy, enfim, ele estiver fazendo a entrega com uma motocicleta que não precisa de CNH, não precisa pagar insalubridade. Tipo as scooters elétricas agora. Pronto. Se for scooter elétrica, se for patinete elétrico, bike elétrica, se for... Bike normal também. Tudo que não precisa de carteira de motorista, porque não é um veículo automotor de acordo com a lei, a regra da CTB. Então, daí você não precisa pagar insalubridade. Então, assim, para pequenas regiões ou para entregas mais próximas que você não precisa fazer com a moto, porque assim, eu não indicaria fazer uma entrega em 10 km de distância, você vai com uma scooter elétrica. Sim. Né? Aí complica. Mas para pequenas distâncias, cidades bairro, menores, pertinho. bairro, até se você pode colocar lá, porque né, tem o raio lá de entrega, até 2 km, até faz a entrega com scooter elétrica. Porque daí o empresário não vai precisar pagar insalubridade para aquela pessoa. Entendi. Uma puta de uma economia, cara. Excelente sacada mesmo, né? Tá. Já estamos indo para o final, mas antes da gente finalizar, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque outro dia eu tive contato com isso, eu não sei até que ponto, né, que você já lidou com isso, mas eu queria saber sobre aquela questão dos estagiários, cara, não é menor aprendiz, é estagiário mesmo. Existem os dois, né? Eu tive contato com o pessoal de um hotel, que são meus amigos, e eles me falaram que muitos profissionais que estão hoje contratados lá começaram como estagiários. Eles fizeram um modelo de contrato CIE, alguma coisa assim, não sei como é que pronuncia, e daí pedem os estagiários, tem algumas regras para trazer os estagiários para dentro da operação, e depois que eles ficam maiores de idade ali, consegue fazer a contratação se o cara for bem. Pode? Existe? Como é que funciona isso? Eu acho que é legal porque o restaurante, via de regra, acaba sendo o primeiro emprego de muitas pessoas. Muitas, é uma porta de entrada imensa. Eu mesmo tive meu primeiro emprego no restaurante
da família do Gustavo que tá filmando ali atrás Ali, da ó. câmera, né? Então, pô, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você acha legal, como é que funciona isso, até para dar um toque, às vezes a pessoa, Lógico. né, tem alguém lá, tem algum cargo que poderia ser um jovem para a gente ensinar essas pessoas, para trabalhar com elas, e eu sei que a remuneração costuma ser acessível também. Então, Sim. você pode falar um pouco sobre isso, como é que Na funciona? hora. Então, na bora, hora. vamos lá. Assim, existe tanto o menor aprendiz como o estagiário. Tá? Menor aprendiz, requisito para ele é ele estar vinculado a algum programa público, né, de instrução de menor aprendiz. Então, em cada cidade, procure se informar, geralmente na Secretaria do Trabalho, geralmente, né, voltados a órgãos voltados à Prefeitura, Sebrae, Senac, SESI, Sistema S. Procure se informar com relação a isso, porque vai ter uma instituição que é credenciada para ter menores aprendizes, que eles já estão lá, inclusive, em treinamento, em estudo, e você pode contratá-los. Pode, mesmo sendo para restaurantes, bares, não tem restrição. Com certeza, não Legal. tem restrição. Locais com venda de bebida alcoólica, aí é mais complicado. Aí é um pouco mais complicado, né? Tá, mas mesmo assim, tem como você deixar ele no setor administrativo. É possível. Não deixar ele em contato diretamente com a possibilidade dele ter a bebida alcoólica ao alcance dele. Sim. Mas tem como. Tá. O estagiário, aí a regra é um pouquinho diferente. O estagiário, ele tem que estar cursando algum tipo de instituição superior, um curso em ensino superior. Porque senão ele não é estagiário. Sim. Senão você está fraudando a lei. Se você contratar alguém que não está cursando, né, em vigor algum curso de ensino superior, pode ser até técnico. Talvez eu tenha feito a confusão, então, porque menores de idade, então o estagiário precisa estar estudando. Isso. Mas ele pode ser menor de idade se estiver cursando alguma área técnica, é isso? Sim, ele pode ser menor de idade, ele pode ser maior de idade. Entendi. O estagiário pode ter 50 anos de idade e ser contratado como estagiário. Entendi. Porque você está fazendo, por exemplo, o curso de Direito na faculdade. Legal. E aí você é contratado por um escritório de advocacia. É muito comum. Comum também. Porque o estagiário, ele precisa de aprendizado. Ele precisa de experiência. Mas para o restaurante também é possível contratar estagiário. Perfeito. Tá, legal. Aí não tem esse problema de a lei não fala nada com relação à bebida alcoólica ou não, tá? É lógico que seria interessante ser maior de idade para você, né, contratar caso você trabalhe com uma choperia, por exemplo, que o carro-chefe é a bebida alcoólica, tá? Tem algumas diretrizes para você contratar estagiário. Você tem limite de horário, são 6 horas só. Tá? 6 horas por dia. Você pode dar um intervalo no meio, eu já vi isso acontecer. Então tem 6 horas no máximo. Eu já vi acontecendo então de pessoa trabalhar antes do almoço 3 horas e depois do almoço mais 3 horas, porque ela faz faculdade à noite, tá? Isso é possível. Mas são 6 horas no máximo. E aí a pessoa não recebe salário e ela recebe uma bolsa auxílio, que é livre. Você pode fazer uma bolsa auxílio de R$200, de R$2.000. Então você que vai fazer esse combinado com aquele estagiário, aquela estagiária, tá? Acho que essas são as coisas mais importantes. É interessante fazer tudo também via contrato. Hoje, contrato você acha aí. Mas existem instituições... Para isso aí é fácil, né? Mas também existem instituições que organizam esses estágios também, né? Também, acho que é uma maneira mais fácil pra gente também, né? Não sei. Existe né, as credenciadas para você arrumar vagas de estágio aí, não que só via isso que daria certo. Mas você pode simplesmente chegar lá numa faculdade que tem na sua região aí, numa universidade, lá no curso de administração e falar, viu, quem está procurando estágio aí, fala com a coordenação, fala com alguém lá dentro, com algum professor, que às vezes te direciona, alguém da engenharia de produção, alguém da administração, alguém que está fazendo curso de gastronomia, daí é maravilhoso, né? Nutrição, alguém que está fazendo curso de nutrição para você trazer e fazer boas práticas dentro do seu restaurante, porque é obrigatório fazer o curso de manipulação de alimentos. Mas assim, se a pessoa está ali dentro, além dela aprender, tudo que ela vê lá na faculdade, ela está replicando ali dentro, e querendo ou não, uma mão de obra mais em conta. Né? Então é uma ótima opção. E qualificada ao mesmo tempo, né? Porque está estudando, né? Está vivendo aquilo. Maravilhoso. Então é isso. Rico, a gente já está aqui passando do nosso limite. Eu, por mim, a gente conversaria mais 3 horas. Tem assunto, hein? Mas eu sei que você papo, tem palestra. Eu acho que a gente vai ter que fazer outros episódios contigo aqui. Ou lá em Londrina, não sei. A gente vai ter que continuar esse papo. E que privilégio te receber aqui, como eu falei, né, cara? É muito difícil a gente conversar sobre assuntos que
os nossos amigos dominam por 1 hora hoje, sem É interferência, verdade. sem celular, e acho que achamos um jeito legal de bater um papo. Parabéns, viu? Então, muito obrigado por Que é ter isso. aceitado o convite. Vou contigo para a palestra agora. Eu tenho certeza que vou aprender muito mais. Mas obrigado pela aula. Tenho certeza que quem se dispor a assistir esse episódio até o final, o cara vai levar dicas valiosíssimas assim como eu. Obrigado e tá sempre bem-vindo aqui. Quando você quiser bater um papo comigo sobre o que for, tamo aí, tá bom? Valeu. Obrigadão. Obrigado a todos também, ao meu amigo Junit aqui, e tamo junto sempre que precisar. Pessoal, então fiquem ligados, não deixem de se inscrever no canal, olhar para os nossos Instagrams, tanto para o meu quanto para o do Henrico aqui, que vem muita coisa por aí. Então, não deixe de dar uma olhadinha na descrição do vídeo aqui embaixo, tem alguns cursos que podem te interessar ali, eu tenho certeza, e quando o Henrico lançar o produto novo dele, a gente vai voltar a conversar com toda certeza. Um abraço e até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. tchau. Valeu.